Olá pessoal, hoje no nosso canal nós vamos falar sobre a Síndrome de Prader-Willi em relação à pandemia do coronavírus. Esse vírus foi inicialmente encontrado na China e se difundiu por todo o globo terrestre. Ele causa sintomas gripais, como febre, dor de garganta, dores pelo corpo, cansaço, dificuldade de respirar e também alguns sintomas que são menos comuns, como a diarreia e a ausência de cheiros, que nós comparamos de senti-los. Agora, o paciente com Prader-Willi, ele tem algumas diferenças em relação à população atual. É importante nós sabermos que os pacientes com síndrome de Prader-Willi, eles fazem parte do grupo de risco de desenvolver doenças graves na situação da pandemia. Primeiro, pela questão da obesidade grave, que muitos dos nossos pacientes apresentam. Além disso, complicações da obesidade, como hipertensão, diabetes, e alguns pacientes podem ter doenças crônicas respiratórias. Além disso, o Prader-Willi ele tem algumas diferenças em relação à população. Entre elas está a dificuldade na regulação da temperatura. Então, muitos Praders têm quadros de hipotermia, que seria uma queda na temperatura do corpo, e hipertermia, que seria um aumento dessa temperatura, e situações de doença, e inclusive com doenças graves. E ela também pode acontecer, por exemplo, uma doença grave, sem o aumento da temperatura do corpo, que seria um alerta para os familiares. Outra diferença importante é a baixa sensibilidade desses pacientes à dor. Então, a dor, ela é um alerta no nosso organismo, ele serve para nos proteger, porque quando identificamos um quadro de dor, podemos ir atrás do diagnóstico. Então, esses pacientes podem ter quadros graves sem ter os sintomas de dor como alerta. Além disso, muitos quadros respiratórios podem estar associados à síndrome, pois esses pacientes apresentam uma hipotonia e uma fraqueza na musculatura torácica. Além disso, eles podem ter doença obstrutiva do sono e também distúrbios de deglutição. E tudo isso pode levar a quadros respiratórios. Outro detalhe importante é que muitos estudos começaram a demonstrar que até 60% dos pacientes com síndrome de Prader-Willi podem ter uma produção de cortisol deficiente, especialmente em situações de estresse, ou seja, o paciente fica doente e desenvolve uma insuficiência adrenal. Por isso, muitos deles precisam de reposição do cortisol para uma adequada recuperação do quadro. No site da Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, tem um espaço de downloads de vários documentos importantes, entre eles da corticoterapia. Lá você também encontra um livreto de alertas médicos, que todo médico assistente de um paciente com Prader-Willi deve conhecer as suas peculiaridades. Então, vamos reforçar as medidas necessárias para proteger os nossos pacientes, evitando assim um contágio, como o isolamento social, o uso de máscaras caso tenha que se deslocar, a higiene adequada das mãos com água e sabão e, na sua ausência, o uso de álcool em gel e evitar as aglomerações. Fiquem em casa neste momento. Esperamos que isso passe logo e que com certeza estaremos aqui para tirarmos as dúvidas dos pacientes que se sentirem de alguma maneira desassistidos nessa fase. Deixe seus comentários e vocês podem sugerir outros temas a serem trabalhados em relação à síndrome de Prader-Willi. Até mais!